E aí galera, estamos aqui na nossa quinta aula de CodeIgniter. Hoje a gente vai trabalhar com Sessions. Eu andei dando uma olhada antes do vídeo na documentação de Sessions do CodeIgniter e ele oferece várias formas de a gente trabalhar com sessões. As sessões vai ser como se fosse uma variável de servidor, posso chamar assim, que vai armazenar a mensagem, que vai armazenar a pessoa que o cara fez login, vai deixar armazenado lá no servidor que ele está logado, o nome dele. Aí você quer colocar uma mensagem na tela e exibir o nome dele, tipo aqueles sites que tem bem-vindo Pietro no cantinho assim quando você loga. A ideia é mais ou menos essa. Descobri que dá pra fazer isso. Daí ele oferece opções de file, a gente vai salvar as sessões em arquivo, dá para salvar sessões em banco de dados, que a gente está usando assim atualmente na EJ. Daí tem heads, que é uma forma de armazenar também, que pelo que eu vi usa TCP, não me aprofundei muito. E tinha outras formas lá, mas não vem ao caso. Quem quiser aprender depois que procure, vou ensinar que eu sei. Eu sei em banco de dados e em files. Em banco de dados dá um trabalhinho a mais, mas é simples também. Mas vamos em files que já está tudo certo, não precisa ficar configurando muita coisa. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é em config, autoload, e aqui a gente vai importar a biblioteca de Session. Que tem aqui, para quem nunca tinha visto também, mas tem um exemplo aqui, uma delas está o Session e database também. Enfim, estamos aqui com a nossa biblioteca de Session importada. Vamos ver se vai dar algum problema. Não deu nada, está tudo ok. Então vamos já começar a codificar um pouquinho de Session para vocês terem uma ideia do que se trata. Lá na minha view principal, também a gente vai ter que trocar essa view principal por uma view de login, né? Vamos já começar a mexer nisso. Em vez de página 1 aqui, vamos escrever cadastrar pessoa nessa página e vamos arrumar os controladores que chamam ela. Então aqui em vez de página 1 é cadastrar pessoa. Isso continua certo? Beleza, só para dar essa melhorada. E agora aqui em vez de index, não vai... vamos deixar index por enquanto, só para mostrar essa parte de session. Mas o que seria? Por exemplo, aqui em PHP, lá no nosso controlador inicial, por exemplo, a gente conseguiria de alguma forma o dado de quem logou. Como eu não fiz a função de login ainda, a gente vai deixar mais ou menos estático aqui. A gente faria então this session, porque a gente já importou a library, set user data, por exemplo, e vamos chamar de usuário e vamos passar alguns dados aqui. Quais são os dados? Vamos fazer agora. Dados. Recebe um array. Acho que não precisa fazer assim, acho que dá pra gente pôr direto ali dentro. Em vez de então dados aqui, vamos colocar direto um array. E eu só fiz isso para ficar mais simples de ver, mas a gente vai pôr assim, em forma de string, o nome da posição, o índice do array, só que aqui a gente pode pôr string, né? Por exemplo, o nome, Pietro, vírgula. A gente está passando como se fosse parâmetros, então não é ponto e vírgula, são vírgulas. Nome e e-mail. Só que aqui a gente está pegando estaticamente dentro do código, a gente poderia fazer isso dinamicamente, vindo de acordo com o cara que logar, a gente pega esses dados do banco e salva nessa seção. Então, nome Pietro, e-mail pietrobasecavinato@outlook.com. Vai ficar meio confuso porque estava ali, né? E o último não tem ponto e vírgula, porque se a gente observar, a gente está passando isso como parâmetro de uma função. Então, a gente passa o primeiro, vírgula, o segundo, e o último ficaria assim, né? Não teria uma vírgula antes de finalizar essa função. E então agora a gente já fez um user data. Vamos ver se vai dar algum problema. Tá tudo ok. Esse probleminha aqui, ó, que a tela fica sem o Bootstrap, é o tempo que demora para fazer a importação do Bootstrap. E então agora dentro da nossa tela cadastrar pessoa, por exemplo, eu podia ter uma coisa aqui em cima escrito H1, vou abrir PHP para imprimir, bem-vindo, vou concatenar agora com this session
Daí agora aqui é o nome, a gente chamou a session de usuário, né? Então, de session usuário, na posição nome, que foi o que eu escrevi aqui, posição nome tá Pietro. Vamos ver se tudo ok? Bem-vindo Pietro, então não interessa a tela que a gente tivesse, bem-vindo Pietro vai aparecer se a gente chamar, né? Mas a gente também pode usar isso para fazer controle de menu, o que o cara que está logado pode acessar ou não no menu. Engraçado, o nosso código não tem menu ainda, né? Vamos começar agora a dar uma personalizada nisso. Colocar as mensagens de retorno também. Eu costumo criar um helper para dar uma facilitada. Como que funciona esse helper? Aqui nas bibliotecas dá pra gente criar o helper que a gente quiser. Então, new file. Vou criar aqui o front, criar aqui o mensagens underline helper. Os helpers tem que terminar com underline helper, mas na hora da gente chamar ele, a gente não precisa. E lá no autoload, vou direto lá no autoload do configurações, autoload, em helper. Já estou usando o de URL aqui. A gente também vai usar agora esse que eu criei, que é o mensagens. Vamos ver se ele conseguiu encontrar. Conseguiu. Se eu colocasse outro nome, olha lá, ele não encontrou esse helper, mas o mensagens que a gente já criou ali, ele já está encontrando. Por isso que ele não está dando erro. E daí eu tenho um jeito de fazer aqui que eu faço o quê? Eu abro PHP antes, né? Nesses casos eu acho que não precisa fechar. Então eu vou criar uma function aqui. Por exemplo, get mensagem. E ela vai receber uma sessão. E daí a gente pode fazer assim. Se existe uma session chamada... Eu costumo sempre chamar as mensagens de sucesso ou de erro. Então se existe uma mensagem chamada sucesso, a gente vai imprimir uma coisa. Se existe uma mensagem chamada erro, a gente também vai imprimir uma coisa. E daí aqui dentro eu já dou um eco. E daí lá no Bootstrap Components, a gente vai pegar o componente de o alert. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é o alert. Tem um mais pra baixo que tem um xizinho, esse aqui ó, que você pode fechar o alert. Você pega todo esse código aqui. Deve ter um jeito melhor para fazer isso, não sei. Se alguém pensar numa ideia melhor também, não precisa usar essa minha. Então, aqui é onde dá essa mensagem. E se for sucesso, eu vou querer dar um alert success, que é o alert verdinho. Daí esse botão aqui é o botãozinho de fechar ele, não precisa nem mexer. E daí aqui então a gente pode escrever assim, sucesso, e a mensagem na frente. Qual vai ser a mensagem? A mensagem vai ser o que foi passado como parâmetro nessa session. Então eu vou abrir, vou concatenar aqui, ó. Fiz só uma concatenação para escrever uma variável aqui no meio, que vai ser o session sucesso. Então aqui eu verifico se tem alguma coisa escrita. Se tiver alguma coisa escrita, eu escrevo essa coisa na session. E eu vou fazer a mesma coisa pro erro. Se existir uma session chamada erro, eu vou imprimir essa session chamada erro. Acho que daria para dar uma melhorada nessa função, mas eu nunca parei muito para pensar nela. Então aqui, ops, e a mensagem, que é bom deixar um espacinho ó, na frente do strong. Session erro, alert danger, que é o vermelhinho. Acho que eu acredito que isso aqui é o suficiente. Daí agora a gente vai ter que começar a criar essas mensagens. Então a gente vai lá no nosso CRUD de pessoa, nosso controlador de pessoa. Então quando a gente cadastra, a gente estava fazendo isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem a session. Então this session set flash data. Por que flash data? Porque é uma mensagem que a gente não quer guardar para sempre. A gente quer que ela dure por pouco tempo. Então se der certo a gente vai chamar ela de sucesso, né? Que foi o que a gente combinou ali na nossa função. E daí, qual vai ser a mensagem se der sucesso ao cadastrar aqui? Então, não sei, pessoa, 2 pontos. Treina a concatenação sempre aqui, ó. Dados. Só que é bom dar um espaço antes. Então, dados na posição
nome underline pessoa, que é isso aqui que a gente está pegando. Dados na posição nome pessoa. Pessoa fulana foi cadastrada. Vou só copiar tudo aqui e vamos sair colando agora para todo lado e trocando a mensagem. Então aqui, ó. Se não, erro, que é o outro nome, né? Falha ao cadastrar. Fazer isso para tudo. Então, se apagar, a gente vai dar no... Se funcionar o delete pessoa, a gente não vai ter aqui o nome da pessoa, então vamos escrever só deletado com sucesso. Deletado com sucesso. E se der problema, a gente não precisa mais ficar travando numa tela branca, a gente põe aqui no erro. Por exemplo, houve um erro ao deletar. Quando que vai ter um erro ao deletar? Por exemplo, quando a gente... uma chave primária é chave estrangeira em outra tabela e existe uma linha naquela tabela que referencia essa chave estrangeira para essa chave primária, ele dá erro. Por exemplo, assim, a gente tem um Assis. Assis, o ID cidade em pessoa é uma chave estrangeira porque ela é chave primária na tabela cidade. Então, se eu tenho uma pessoa que tem como chave estrangeira 1, que é Assis, se eu tentar excluir a cidade Assis, vai dar erro. Porque ela está sendo usada em outra tabela. E daí, se eu perder aquele dado, aquela outra tabela acaba ficando obsoleta. Então, não pode perder. Então, nesse caso, geraria um erro. Não seria certo a gente programar de uma forma que dá erro ao apagar. A gente tem que tratar isso antes. Mas, vamos deixar aqui. Houve erro ao deletar. Então, para ver, não precisa de nada. E para editar aqui, ó, se der certo. Pessoa, dados, nome, pessoa. Foi editada. Se não, a gente coloca aqui erro, problema ao editar, problema ao editar. E daí a gente pode até salvar o validation errors aqui dentro, assim. Erro, e a gente salva todos os erros. Então agora a gente vai jogar uma variável inteira aqui. Como eu falei, isso aqui não precisa ser só como string, pode ser uma variável, porque uma função, porque essa função retorna uma string. Bom, se tiver tudo certo, é para já começar a funcionar aqui. Só que o que a gente precisa fazer agora? A gente está importando o nosso helper, o nosso autoload de mensagem em todo lugar. Então a gente tem acesso a ele em qualquer função. Então eu vou... já esqueci o nome que eu tinha dado para a função getMensagem. Minha função getMensagem aqui, eu vou pôr ela aqui em cima, aqui embaixo de pessoa. Só chamar ela e passar dentro dela o thisSession. Ela já dá um eco automaticamente, então a gente pode passar só como PHP, porque o eco está dentro dela. Vamos ver se já está. Então eu não tenho nada. Vou cadastrar aqui o Joãozinho de novo. E-mail joão@gmail.com. Prudente. Aí, ó. Nossa, deixa eu apagar esse menu, esse footer, depois a gente faz um footer decente. Views. Opa, estava aberto. HTML footer. Deixa eu apagar desse footer por enquanto. Então, quando a gente cadastrou ali o Joãozinho, deu a mensagem dele. Se eu apagar o Joãozinho aqui, deletado com sucesso. Se eu clicar para editar o Pietro, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu ainda não coloquei essa minha função getMensagem lá no ver pessoa. Porque quando a gente está editando é aqui, né? Então vamos deixar um H1 aqui. Não. Ver barra editar pessoa, vai estar escrito no H1 e a gente joga aqui dentro também o nosso getMensagem. Então se eu editar aqui só para Pietro, pessoa Pietro foi editada. A ideia é mais ou menos essa, não sei se entenderam, foi bem simples. Então vou dar uma recapitulada. A gente fez o helper, nosso helper recebe uma session
e verifica se existe uma session sucesso, se existe uma session erro. Se existe uma de cada, por algum motivo ficou salvo uma de cada, ele vai imprimir as duas também, não tem problema. Se for de sucesso, ele faz verde. Se for a de erro, ele vai fazer vermelha, por causa aqui do success e do danger. Daí a gente foi lá no nosso autoload e carregou a session, e carregou o helper de mensagem. E no nosso CRUD de pessoa, a gente vai ter que fazer isso para cada CRUD, e a gente começou a salvar as mensagens numa flash data. Se for sucesso, lembrando que isso aqui tem que sair igualzinho tá lá no helper. Porque o nosso helper usa aqui, ó, se existe uma session sucesso, faz uma coisa, se existe uma session erro, faz outra. Então, se existir, a gente cria a session sucesso quando cadastra com sucesso, e a gente cria a session erro quando acontece algum erro. Fiz isso para cada função que a gente tinha que fosse necessário, né? Tanto a apagar, a editar. E agora a gente pode fazer uma funçãozinha de login. Então, para começar, a gente vai mudar. Aqui não vai ser mais index, vai ser a nossa página cadastrar aqui, ó. E agora a gente vai criar public function index. A index tem que ser o login, né? Porque a primeira coisa que o cara vai fazer ao entrar no sistema vai ser login. Então vamos criar a nossa página aqui, logar. Vou lá nas views e vou criar essa página logar. New file, logar.php. Página logar. Aí, a gente vai fazer só um formuláriozinho bem rápido. div.container, criar um form, action. Então, mesma coisa de sempre. Base URL. Vamos fazer o login lá no... Vamos criar um controller de usuário para fazer o login. Então, usuário /logar. E o método, não pode esquecer do método, porque por padrão é get. Se você... Method. Post. Daí que fazer dois inputs rapidinho. Type text name logar, sei lá, e-mail. E name senha. Type password, né? Por a class nos dois ao mesmo tempo, a gente vai selecionar os dois ao mesmo tempo com o control, class farm control, e esqueci dos label, e-mail, label, senha. Na verdade, para não estender muito, vamos colocar no campo pessoa mesmo, ela já tem um e-mail, vamos colocar um campo senha para ela. Então, eu vou na estrutura aqui e vou adicionar um novo campo. Depois de e-mail, campo senha, do tipo varchar. Acho que vai ser de 32 o tamanho. Eu não sei quanto é um MD5. Eu vou por 128 para garantir. E... Ok, agora a gente tem ó, o pessoa. Daí eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte. Na nossa tela lugar, eu vou abrir um PHP e vou dar um echo no MD5. MD5 é a criptografia MD5. Aí a gente passa uma string dentro dela. Eu vou colocar como senha Pietro. Só pra gente ver o que vai retornar. O que eu fiz errado? A gente tinha salvado isso? Ah, tá não. Pra caralho. Então, ó, isso aqui é o MD5 transformado de Pietro para feito um hash nele. Eu vou salvar isso no banco, porque a gente vai gravar criptografado a nossa senha. E o MD5 é só de 32, ela não é muito... Não vale, não sei se é muito segura ou não, mas tá bom para aprender. Então, como que vai funcionar o nosso login? Vou lá em pessoa e vou criar a função login. Public function login. Quando a pessoa fecha, só ficou a função logar. Eu ia fazer em usuário, mas vamos fazer em pessoa mesmo. Pessoa /login. Então a gente vai recuperar esse e-mail e essa senha.
eles vão ser preenchidos. Deixa eu fazer o put submit aqui. Class btn, btm primary. Vou dar um br aqui só. No velho lugar. Senão ele fica sem enviar dados aí, porque é um formulário, ele envia dados, né? Eu já peguei o hash ali da minha senha, então eu não preciso mais dela. A senha tem que salvar criptografado no banco, isso é muito importante. Porque assim, se alguém invade o nosso banco, por exemplo, nunca vai saber o que realmente o cara digita para logar. Ele vai ter só a criptografia da senha. Só que a gente também não consegue pegar essa senha e descriptografar para comparar com o que o cara digitou. Então a gente faz o processo inverso. Em vez de a gente pegar a nossa senha do banco, descriptografar e comparar com a string, por exemplo, Pietro, a gente vai pegar a string digitada, criptografar MD5 e comparar com o que está no banco. Sempre que a gente criptografa a mesma string, com a mesma função de criptografia, ela vai gerar para a gente o mesmo resultado. Então, fazendo isso, a gente compara os dois criptografados, entendeu? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui na função login, a gente vai pegar então, dados na posição e-mail, vai receber this input post e-mail e dados na posição senha. Selecionei e-mail aqui, Ctrl D, seleciono no outro lado, eu só preciso escrever uma vez, escreve nos dois. E-mail senha, daí eu posso chamar lá o nosso model para fazer o login. This model pessoa login. Lembrando que a gente não separou como usuário e pessoa. Pessoa tem login também dentro dela. O certo seria ter separado. Mas quando a gente fizer um projeto inteiro, a gente faz certinho. E daí no login aqui a gente vai passar os dados, né? Se der errado esse login, a gente pode fazer um this session set flash data erro login e ou senha inválidos. Daí a gente redireciona para a página, para a base URL, que é o início. Se der certo, a gente vai redirecionar ele para a primeira página lá, que era o, deixa eu ver, cadastrar. A gente só tem o index do cadastrar, então a gente redireciona ele para o cadastrar. Então, para base URL início barra cadastrar. E agora o nosso modelo pessoa ele vai retornar alguém. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar ele daqui. Vou passar ele para a linha de cima, essa função login. E vamos chamar aqui de usuário. O usuário recebe isso. E agora se tiver um usuário, aí a gente vai... significa que o banco achou. E como que a gente vai fazer essa função login? Eu vou lá no modelo de pessoa. Então, public function login vai receber dados. Daí a gente pode fazer assim. This db where dados. Ele vai comparar o e-mail e a senha com os valores passados. A gente retorna this db get this table row. Row porque com certeza vai retornar uma pessoa só, né? A gente, na realidade não é com certeza. A gente teria que deixar o e-mail como único no banco. A gente não pode permitir daí dois e-mails iguais também, já que a gente não está buscando por ID. Então o e-mail teria que ser único e a gente pegaria esse usuário que tem esse login e essa senha. Ok. E daí aqui, vamos já ver se já está funcionando. Eu vou dar um die e um var dump em usuário. Então e-mail pietrobasicavinato@outlook.com e a senha que eu coloquei é Pietro. A query que ele está procurando é select asterisco from pessoa, where e-mail é esse aqui e a senha é Pietro. Foi bom ter dado esse erro porque na realidade em dados aqui, como a gente vai comparar a criptografia da senha com o que está no banco, eu preciso ainda criptografar isso aqui, eu não tinha feito.
Então, só para vocês verem agora, ele está tentando comparar agora a senha criptografada 7189D, 7189D, tá vendo que Pietro criptografado dá a mesma coisa que está aqui, sempre que eu criptografar a mesma palavra vai dar a mesma coisa, só que tá dando um erro porque eu coloquei aqui e-mail, e na realidade é e-mail pessoa. Então aqui é e-mail underline pessoa. Daí ele encontrou, ó, ele retornou lá, que o ID é o 5, o nome é Pietro, o e-mail é esse aqui, retornou a senha de novo pra gente e retornou até a cidade. Tem dados que eu não preciso aqui. Então minha função logar, por exemplo, eu não preciso que ela retorne tudo de pessoa. Então eu poderia ainda colocar aqui o this db select. No select eu vou passar os dados que eu quero. Então, por exemplo, nesse caso eu só vou querer então o nome underline pessoa. Só quero o nome, não quero mais nada. Então aqui, ó, o nome da pessoa é Pietro. Só que eu vou querer o nome e o e-mail da pessoa, por exemplo. Beleza, estou agora aqui com nome e e-mail. Então o login já está funcionando. Vamos ver agora se... Agora eu vou retirar esse DAI que eu tinha colocado aqui. E daí se o usuário entrou, a gente vai fazer aquele negócio de guardar esse usuário numa session. Então set user data, vou chamar de usuário também. E daí aqui eu posso fazer aquele array. Acho que agora vocês já devem ter entendido, então eu vou passar para de baixo que eu acho que fica mais fácil de identificar. Então na posição nome vai ser usuário, flechinha nome underline usuário. Na posição e-mail vai ser usuário, e-mail underline usuário. O último a gente não põe vírgula, pode esquecer disso. E agora só para testar mais uma vez a gente vai dar um var dump nessa session que eu criei agora chamada usuário. E tem que dar o DIE, senão ele vai dar o redirect. Define property nome underline usuário. Nome pessoa. Opa. Nome pessoa, e-mail pessoa. Aí, agora na nossa session já está salvo aqueles dados que vieram do banco, o nome e o e-mail. Beleza. Acho que uma coisa interessante também que a gente podia fazer era pegar o ID aqui, porque daí eu falei que ia ser a gente mexe com imagem nessa aula, mas ela tá ficando já grande. Então vou guardar o ID aqui também do cara, e na próxima aula a gente mexe com o ID para retornar uma foto, por exemplo. Cada usuário pode ter uma foto no banco. ID da pessoa. Na função logar aqui a gente também vai ter que retornar o ID, né? Que a gente não estava retornando. Então ID da pessoa, nome da pessoa, e-mail da pessoa. Beleza. Então, agora está pegando o ID também. Posso tirar esse DAI aqui. A gente já viu que está funcionando. Então, agora está cadastrado e eu já tenho acesso a um guardado. Agora a gente vai fazer uma função de logout também. Public function logout. Que vai fazer o que? Session destroy. E vai dar um redirect pra gente no base URL. Porque ele vai destruir a session e vai tirar o cara fora da área que precisa de login no site. E agora a gente tem que criar um botão, né? Esse botão deveria pertencer a todas as páginas. Nesse projeto do jeito que está aqui, para em todas as páginas eu ter esse botão de logout, eu vou colocar ele no HTML header. Então não é o certo fazer isso aqui, mas vamos por aqui. Importante vocês saberem como usa. Base URL pessoa barra logout. Class do botão. btn danger. E ele faz o logout. Então o botão logout está aqui. Cliquei nele, estou fora. Se eu tentar logar, ele vai ficar voltando nessa página, mas não está exibindo o erro ainda. Foi porque a gente definiu aqui a flash data, mas a gente não colocou ela aqui. Então vamos colocar lá em cima mesmo. Escrever aqui H1 login. Daí aqui a gente abre o PHP, chama aquele get mensagem. Acho que é assim.
Aqui a gente passa o session. Tá, do jeito que eu fiz, o botão logout aparece em todas as páginas, inclusive quando não tá logado. Então eu vou dar logout porque se eu nem tô logado ainda. Aí ó, login assim inválido, se eu escrever qualquer coisa aqui. Login assim inválido. Só que o botão logout eu não queria que ele tivesse aqui. Como que eu posso sumir com esse botão logout? Então, eu vou lá no HTML header e a gente vai fazer um if aqui. Pode ser assim, ó. Se existir uma session usuário, eu quero que o botão logout apareça. Só quero que apareça esse botão se existir essa session usuário. Essa session usuário não existe, então ele não vai entrar nesse if, no else não precisa de nada. E se eu logar, tem que ser o e-mail inteiro. Vou trocar esse e-mail no banco depois. Na realidade dá pra até a gente já editar aqui, ó. E-mail pietro@email.com. Pessoa Pietro foi editada. Agora a gente está logando com um e-mail novo. Beleza, agora nosso botão logout está aqui para fazer logout a hora que a gente quiser. Acho que tá bom por já. Já estendemos bastante. Acho que o importante é entender a ideia de como faz login, como armazena as sessões. Entendendo isso aí, tudo fica fácil de fazer. Esse helper aqui é opcional. Eu uso esse helper porque se eu não quisesse usar esse helper, toda página minha teria um pouquinho extra. Por exemplo, aqui no logar, em vez de eu ter essa linha aqui, eu precisaria ter essa linha aqui. Daí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem ter essa linha aqui, e na realidade aqui daí ficaria assim. This session sucesso. This session erro. Aqui também. É uma opção. Se passou na sua cabeça uma ideia melhor de como fazer isso, faz do seu jeito e até me fala, porque eu tenho usado essa ultimamente, mas talvez tenha uma forma mais fácil de fazer. Bom, é isso aí. Acho que tá bom já nessa aula, já tá ficando bem grande. Tem como rodar eu aqui? Beleza. Falou.